Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, bem como pela web rádio Nossa Mãe de Ibirité, bem como também pelo YouTube e Facebook da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, e este é o nosso Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus neste domingo, dia do Senhor, 17º domingo do tempo comum. A primeira leitura é tirada do primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5, depois versículo 7 a 12. Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 5, depois versículo 7 a 12. Lendo esta palavra, nós percebemos que inteligência, sabedoria e discernimento são estes os dons que Salomão pede a Deus na oração que faz no começo do seu reinado. Elevado a isso pela recordação dos benefícios divinos e inspirando-se em Davi seu pai, delineia as características de um poder exercido segundo a vontade de Deus. Assim, nesse ideal, olha com humildade para si mesmo e confessa a sua necessidade do auxílio do Senhor para um serviço que deve prestar ao povo. É precisamente esta humildade que torna a oração de Salomão digna de ser ouvida. Compreendendo melhor a palavra, nós percebemos que o episódio narrado no primeiro livro de Reis diz respeito, em particular, a todos os que têm responsabilidade de governar os seus irmãos. É um encargo certamente difícil para um jovem como Salomão, sobre o qual paira a imagem gloriosa do pai Davi. O pedido do rei revela a posse de dotes não comuns, pedindo a capacidade de distinguir o bem do mal, revela ter compreendido a lição que vem da palavra de Deus. Com efeito, tinha sido este o erro dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden, quando acreditaram poder decidir sozinhos sem precisar da orientação divina. Tal como a deles, também a história de Salomão, embora tenha começado bem, não alcançou um resultado famoso. Bem depressa, o jovem soberano começou a tornar-se árbitro único do seu futuro e da verdade das suas ações, com resultados desastrosos. Todavia, o seu pedido foi sábio, bom e digno de ser imitado. Deus responde certamente a todos que o imitam com coração humilde e verdadeiro. O salmo deste dia é o Salmo 118, versículos 57, 72, 76 a 77, 127 a 130. Este salmo é uma meditação acerca da lei de Deus, que é a fonte da sabedoria e de glória. Indica o caminho certo, o único que pode levar à plena realização de cada homem e cada comunidade. O salmista louva a Torá, querendo assim louvar o Senhor que a deu a seu povo. Já a segunda leitura é Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Lendo esta palavra, nós percebemos que, segundo o seu desígnio, Deus de antemão nos conheceu, nos amou e nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus. Agora, esta sua vontade, oculta nos séculos, concretiza-a no tempo, chamando-nos e justificando-nos através do batismo, e vai conduzi-la a seu fim, glorificando-nos. Com esse último ato divino que implica nossa ressurreição para a vida, é tão certo da parte de Deus que, para o exprimir, Paulo usa um verbo no passado, glorificou-nos. Compreendendo melhor esta palavra, nós percebemos que Paulo recorda que Deus chamou cada um de nós em particular, Que Deus chamou cada um de nós em particular, todos os que correm o risco de se deixar abater pelas dificuldades, a caminhar nas novidades. O percurso que o Senhor nos propõe tem várias etapas, a partir de uma preparação longínqua, ainda antes do nosso nascimento, a vocação que nos fez descobrir a fé até o convite constante à conversão. Esse percurso tem uma meta clara ao tornarmos-nos conformes à imagem de Cristo, o Filho de Deus. A nossa aventura humana e espiritual tende a tornar-nos cada vez mais semelhantes a Cristo. Isso, porém, não acontece primeiro pelo nosso esforço ou pelas nossas capacidades, mas sim pela ação da graça de Deus que nos ampara e guia. Os fiéis devem, pois, lançar-se com confiança nessa aventura da fé. Não faltará o auxílio divino, certamente, a fim de que seu caminho possa alcançar a meta da santidade e da consequente salvação. Já o Evangelho deste dia, Mateus capítulo 13, versículo 44 e 52,
Mateus capítulo 13, versículo 44 a 52. Vamos escutar este trecho da palavra de Deus deste dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons, dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, daí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lendo esta palavra, nós percebemos que nas 3 parábolas narradas no Evangelho de hoje, o reino de Deus é sucessivamente comparado a um tesouro encontrado no campo, à pessoa que o encontra, à rede que apanha toda espécie de peixes. O mistério do reino é de fato multiforme e complexo para ser descrito. As parábolas do tesouro no campo e do negociante de pérolas são construídas com o mesmo esquema e não foram seguidas por explicação alguma. No início, há a descoberta de um objeto de valor, um tesouro ou uma pérola preciosa. O descobridor comporta-se depois do mesmo modo, decide renunciar a tudo conquanto venha a possuir o tesouro que o encontrou. Compreendendo a palavra, a terceira parábola, mais ampla e dotada de explicação, é a base para a compreensão das outras duas. Compara o reino a uma rede cheia de peixes. A explicação que se segue coloca ênfase sobre a distinção entre os bons e os que não prestam. Distinção que, porém, não é imediata, porque se fará apenas no final da pescaria, quando a rede fica cheia e é levada para a praia pelos pescadores, isto é, no fim do mundo, no fim dos tempos. Finalmente, a parábola interessa-se sobretudo pela sorte dos maus lançados na fornalha ardente. Essas 3 parábolas nos lábios de Jesus são um convite premente à conversão e ao acolhimento do reino de Deus, que vem e se está manifestando no mundo. O que Deus nos oferece tem um valor infinito, não tem preço. Por isso, estarmos prontos a renunciar a tudo para conquistarmos a salvação é uma dedução lógica e imediata. Jesus recorda aos seus ouvintes o quão urgente é decidir-se a acolher o reino. É necessário aproveitar as ocasiões que Deus nos oferece para nos converter, para não nos encontrarmos no fim entre os maus. O que esta palavra pode dizer para a nossa vida? O modelo que resume os ensinamentos desse domingo é o do escriba que se tornou discípulo do reino dos céus. Este é que é o verdadeiro sábio, o homem que descobriu o tesouro da lei de Deus como guia de sua vida e por isso respondeu com generosidade ao apelo de conversão proclamado por Jesus. Ele compreende que tudo o que recebeu da sua tradição religiosa, as coisas antigas, concorda com tudo que prega o profeta da Galileia e parece novo e impressionante. Sem perder nada do seu significado original, as parábolas de Jesus foram relidas e explicadas por Mateus para a sua comunidade fiel. Trata-se de uma primeira atualização eclesial da palavra que deve guiar também a nossa leitura de hoje. O evangelista, em tempos de perseguição, recorda aos seus destinatários que é preciso que estejam prontos a deixar tudo para seguir o Senhor, nem devem escandalizar-se depois da morte e ressurreição de Cristo, com a presença de bons e de maus que percorrem os caminhos do mundo. A derrota do mal começou com o poder. O resultado final da luta é indubitavelmente a favor de Deus, mas a luta ainda não terminou. O mal foi vencido por Jesus ressuscitado e pela efusão do seu Espírito, mas essa vitória não se manifestará plenamente senão no fim dos tempos. É uma mensagem que continua válida em todas as épocas.
Cada período da história depois de Cristo conheceu grandes luzes de esperança, sinais claros do reino de Deus que vem, mas também profundos momentos de escuridão. Testemunho de um mistério do mal que ainda perdura e é fonte de esperança e de prova para os justos. Por tudo isso, o verdadeiro discípulo de Jesus, segundo Mateus, é aquele que compreende plenamente a mensagem do Evangelho e não se escandaliza com a duração do mal na história humana. Deve, por isso, distinguir-se de quantos não querem compreender e recusam o anúncio do reino, como um peixe bom no meio dos peixes maus, investindo todas as suas energias na missão de aprofundamento da fé. A tradição cristã quis reconhecer no escriba que se tornou discípulo do reino dos céus um autorretrato do próprio evangelista Mateus, profundo conhecedor da tradição hebraica e do Antigo Testamento, mas também sutil pesquisador das novidades que Jesus veio trazer. Sobretudo capaz, muito mais do que os outros evangelistas, de demonstrar como o anúncio do Evangelho está profundamente enraizado no Antigo Testamento, levando a melhores frutos a fé de Israel na vinda do Salvador. Nada nos impede de acolher essa tradição. O evangelista apresenta-se então como um modelo para nossos leitores do caminho de escuta e acolhimento de toda a palavra de Deus, que Ele mesmo nos convida a percorrer. Oremos. Ó Pai, fonte de sabedoria, que nos revelastes em Cristo o tesouro escondido e a pérola preciosa, concedei-nos o discernimento do Espírito para que saibamos apreciar no meio das coisas do mundo o valor inestimável do vosso reino, prontos a qualquer renúncia para conquistarmos os vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe, que nos cede este espaço para anunciar o Evangelho, pregar a Palavra de Deus, bem como a todos os internautas que nos acompanham pelo Facebook e YouTube da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.